Cláudia Bock, estamos mais uma vez aqui ao vivo pela TV ABCD, como todas as sextas-feiras, com o nosso programa Log Comex. Eu gostaria de agradecer a participação de todos os nossos telenautas que têm contribuído bastante aqui com o nosso programa, mandando suas perguntas, as suas sugestões, continuem participando. É um prazer sempre poder atendê-los. Hoje aqui no nosso programa estou recebendo dois convidados, dois colegas de profissão, tanto profissão acadêmica, né, como profissional, não é? Porque tem alunos, professores, que ainda nos perguntam, você só dá aula? Não trabalha não? Né? Toda vez nós temos que ouvir esse tipo de coisa, né? Mas hoje estou aqui recebendo no nosso programa o professor José Eduardo de Moraes Pinto e também o professor Sidney Messias Rodrigues. E hoje nós estaremos aqui falando sobre a influência da gestão pública nos modais. Mas antes de nós começarmos aqui a nossa entrevista com os nossos convidados, primeiro eu gostaria de agradecer a presença dos dois aqui nos nossos estúdios. Eu sei que foi corrido, né? Saíram da aula, vieram para cá, tudo, né? Para estar prestigiando o programa, estar atendendo aqui aos nossos telenautas. Eu gostaria que cada um de vocês se apresentasse, falasse um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica e profissional, porque o nosso programa ele é voltado para profissionais e estudantes da área de comércio exterior e logística. E é importante sempre a gente apresentar o perfil do nosso convidado, né? De onde ele veio, o que ele estudou, porque todo mundo acha que faz lá uma faculdade e já se torna doutor, né? Gerente, diretor de empresa. E a coisa não é bem assim, né? Todos nós começamos lá de baixo, degrau a degrau, nós vamos progredindo na nossa carreira. Então eu gosto sempre que os nossos entrevistados deem o seu depoimento também, mostrem a sua evolução profissional e que seja mais um agente motivador aí para os nossos telenautas. Vamos começar com você, Sidney? Claro. Querido, muito obrigado pela sua presença aqui e fique à vontade de se apresente aí para os nossos telenautas. Antes de mais nada, obrigado a você pelo convite e pode contar sempre com a minha presença quando for necessário. Obrigado. Bom dia a todos que nos assistem aí do outro lado. Bom, como a Cláudia disse, né, a minha experiência profissional, pensando em gestão acadêmica, eu sou formado administrador, sou pós-graduado em logística e supply chain e também pós-graduado em gestão de serviços. Uma outra situação que profissionalmente eu atuei por algumas empresas. Eu atuei pela Ambev durante 4 anos, lá eu tive uma carreira profissional até chegar ao cargo de gerência. Consequentemente a isso, eu trabalhei em outras operações, trabalhei também na CCE, trabalhei em operadores logísticos como a Quality Logística e o Grupo Manserve. Atualmente, eu ministro aulas na FMU, presto consultoria pela minha empresa, que é a FR Consultorias Empresariais e Administrativas, na qual o José Eduardo, mais um outro professor que não está presente, nós somos sócios. E dou aulas às manhãs, às noites e à tarde eu presto consultoria para uma outra instituição, que é Colégios e Faculdades INASE. Fora outros clientes que a gente tem dentro da empresa. José? Eduardo? Bom dia a todos, pela né? sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, é um prazer a gente estar aqui, podendo agregar alguma coisa, né, para o público, o seu público, né, que eu acho que é uma necessidade da gente poder contribuir de alguma forma com o que a gente aprendeu, né? Eu, por formação, sou economista, pós-graduado em administração estratégica, administração e logística de materiais e gestão de pessoas, né? E atuei em algumas empresas, como no próprio aeroporto de Viracopos, em Campinas. Eu trabalhei também na GE, na Unilever, na Henkel, na IOC, na TAM. Então, tem um pouquinho de experiência que a gente aprendeu e vive aprendendo, né? E faz 5 anos que eu recebi um convite para ministrar aulas e acabei sendo mordido pelo bichinho, né, como o pessoal costuma dizer, que é até uma coisa bastante interessante, porque a gente pode estar passando para essas pessoas, né, como eu disse no início, agregando valor, ajudando, auxiliando no conhecimento dessas pessoas. E é uma coisa que a gente percebe que
é uma deficiência muito grande que a gente tem a nível de educação no país, né? Então, o que a gente puder agregar sempre é importante, né? A gente poder ajudar de alguma forma, né? Agradeço, então, vocês mais uma vez. E, olha, já começamos aqui o nosso programa com a participação do Felipe de Frankfurt. Felipe, há quanto tempo você não aparecia aqui pelo nosso programa, né? Tenho certeza que você tem nos acompanhado. O Felipe é um telenauta que está conosco desde o início do programa, temos mais 3 anos de programa, e ele está em Frankfurt, trabalhando, tudo. E ele diz: bom dia, Cláudia, mais um belo programa com um tema pertinente para os que estão nesta área de comércio exterior e logística. O programa está cada vez melhor. Felipe, um grande abraço para você. Espero que um dia, quando estiver de passagem aqui no Brasil, você venha aqui nos visitar dos nossos estúdios. Então vamos lá, né? O tema de hoje é a influência da gestão pública nos modais, né? Primeiro, acho que seria interessante nós falarmos exatamente, nós darmos o conceito do que vem a ser a gestão pública dentro da questão de transportes. Quem é que vai se habilitar? José. Pode começar. Bom, se a gente imaginar um pouco, voltando um pouquinho no tempo, né? Nós tivemos uma influência bastante significativa a nível de gestão municipal, estadual, federal, ao longo do tempo, né? Uma influência extremamente grande. Por quê? Nós tivemos lá no passado, por exemplo, Barão de Mauá, que começou com as ferrovias em 1880 e pouco. Depois nós tivemos a evolução disso, caminhando um pouquinho mais para frente, nós tivemos uma influência bastante grande quando o JK começou a mudar um pouquinho esse país, que a gente começou a se preocupar com uma série de coisas a nível de industrializar o país, né? Crescer o país 4 anos ou 5 anos em 50 anos em 5. Ou seja, isso transformou bastante o país ao longo do tempo. E, obviamente, você requer uma série de influências e de infraestrutura que tem que ser criada pelo governo, né? Porque a gente precisa criar alguma coisa para poder fazer com que aquilo possa funcionar. Eu preciso planejar e implementar aquilo. Então, isso demanda uma série de coisas. Esse que é um grande problema nosso. A gente costuma planejar bastante, fazer projetos, mas não os implementa. Isso é um problema extremamente sério. Tanto é que a gente tem hoje, a gente ouve falar muito em apagão logístico, problema de transporte aqui, acolá, os nossos modais, de maneira geral, que a gente tem um problema grande. E isso está refletindo hoje, porque nós crescemos muito e nós não fizemos absolutamente nada para que essa infraestrutura pudesse, né, nos sustentar hoje, né, infelizmente. Dentro disso que você está falando, inclusive ontem parece que a presidente deu continuidade às aplicações aí do PAC 2, né? E eu sempre coloco o seguinte, né? O PAC 1 ele nem foi concluído, mal os seus investimentos foram efetivamente aplicados, né? As obras foram realizadas, de repente se lançou o PAC 2 e nós percebemos que em termos de infraestrutura que serviria diretamente para a logística e o comércio exterior desse país, muito pouco foi feito. Infelizmente. Muito pouco foi feito. Nós vimos que algumas estradas foram privatizadas, né, foram concedidas a sua exploração financeira. Nós vimos que alguma coisa foi feita em relação aos portos, com a privatização de mais alguns terminais. Alguma coisa mais quase que irrisória foi feita também em relação ao transporte ferroviário, né? Me diga uma coisa, como é que se tem tanto projeto, por que se tem tanto projeto, tem até o capital para ser investido e parece que nós continuamos com a mesma estrutura da época da ditadura militar, quando efetivamente alguma coisa foi feito de bom para esse país em termos de infraestrutura? Infelizmente isso é uma constatação até complexa, né, e difícil da gente conversar pelo seguinte: a gente sabe que a gente planeja as coisas. E você, como economista, sabe bem, né? Sua formação é essa, então você sabe muito bem. Infelizmente, eu ainda tenho carrego esse fardo de ter sido, de ter essa formação como economista, né? E talvez até eu seja um pouco mais crítico em função disso.
que eu levo um pouco para essa área econômica, que é o grande problema, porque nós somos um país capitalista. Tá? O sistema, o regime nosso é capitalista. Como capitalista, eu viso lucro. Só que é extremamente interessante, né? Porque o empresariado nosso, na hora de investir, não, tem que ser outro regime, o regime socialista. Ou seja, é a mãe governo quem tem que bancar. Eu concordo que teve deficiência, que deveria ter sido feito alguma coisa lá atrás. Mas a gente não pode só jogar a responsabilidade para o governo. Tem parte dele. Hoje, em função de não ter sido construído isso, nós precisamos trabalhar juntos. Então, nós temos aí as famosas PPPs, né, as parcerias público-privadas. Nós temos o incentivo do BNDES, nós temos uma série de coisas. Mas... Inclusive a PPP, quando ela foi apresentada, né, quando ela foi pensada e depois apresentada ao público, parecia que iria ser a resolução de todos os problemas no Brasil, né? Principalmente nessa questão de infraestrutura. E, de repente, pouco se ouve falar, pouco se vê de efetivo feito nessa parceria do Estado com a iniciativa privada. Existe algum entrave? Existe a falta de interesse por parte da iniciativa privada? O que acontece para que não haja realmente aí essa união de forças para que as coisas vão adiante? Como eu disse, interesse existe porque meu objetivo número 1 como empresário é sempre ganhar, ter lucro. Mas só que para eu ter lucro, eu quero que quem invista seja o governo. Então, como a gente está falando parceria, o próprio nome já diz, eu preciso abrir mão de algumas coisas e trabalhar conjuntamente. Nós temos algumas situações que isso funciona. Mas eu trabalhei na GE e em 90 nós tivemos uma coisa que não existia esse termo, parceria público-privada. Mas houve no governo Quércia uma parceria que foi feita com a Cutrale, para a Cutrale transportar o seu suco do interior do estado para Santos. O que eles fizeram? Eu, Cutrale, compro as locomotivas, eu vou ceder essas locomotivas, na época ainda estatal, para a FEPASA, para usufruir desse trajeto. Só que daí, nesse meio tempo, o que aconteceu? Foi privatizado, morreu. Tudo aquilo que nós caminhamos para frente, nós começamos a usar uma alternativa modal com custo extremamente inferior, nós retroagimos. Então, a gente teve soluções há muito tempo atrás. E essas soluções não caminharam. É complexo a gente falar, é culpa do governo, o governo não investiu, eu deveria investir como empresa privada. Então, é uma coisa um pouco mais complexa nessa parceria para estabelecer essa relação de maneira mais clara e que possa beneficiar todo mundo. Certo, precisamos fazer um rápido intervalo, voltamos já, continue mandando as suas perguntas aqui para nós. Por gentileza, voltamos já. Estamos de volta com o nosso programa Logcomex, hoje falando sobre a influência da gestão pública nos modais. Estávamos falando sobre essa dificuldade de implementar, né, essas parcerias público-privadas, a ineficiência que nós vemos em relação à aplicação do PAC 1, do PAC 2. E não dá para nós deixarmos de comparar, né, toda a infraestrutura, todo o trabalho que foi feito na China, né, para eles se tornarem os monstros que eles são hoje, para eles terem os 10 maiores portos do mundo, sem os quais também eles não conseguiriam ter toda essa abrangência mundial que eles acabaram tendo, né? Porque produzir é fácil, escoar é difícil. Né? Porque quando você precisa produzir, a indústria ela se encarrega de fazer isso. Só que na hora de distribuir, você precisa contar com a infraestrutura do governo. Né? E lá eles conseguiram unir, né, essas duas coisas que são fundamentais para você ter o fluxo logístico e de comércio exterior. E aqui, por mais que se pense em crescer, no aumento do PIB, fica difícil você conseguir pensar em crescimento e distribuição. Como é que você pode crescer mais do que esse ínfimo
menos 1%, né? Menos de 1% que nós crescemos no ano passado, foi 0,9%. Como é que nós podemos crescer mais do que isso? De que maneira? Se você depois não tem como fazer o escoamento disso. Há 2 meses atrás, 3 meses atrás, nós perdemos aquele contrato de soja de 600 milhões com a China, porque não tinha como fazer a soja chegar até o Porto de Santos. Quer dizer, isso é uma coisa absurda. Eu tenho até falado desse assunto repetidamente no programa, porque parece que todos os assuntos eles acabam chegando nisso, né? Mas é uma vergonha. Como é que você quer crescer se você não consegue oferecer, né, a forma de crescimento necessária para fazer o escoamento de toda essa produção? Porque você cria um gargalo, né? Exatamente. Agora, além disso, nós também vamos esbarrar com as questões propriamente dos modais, né? Nós sabemos que o Brasil é um país que tem a sua matriz de transporte rodoviário e que muito pouco se aplica nos demais modais. Tudo bem, nós sabemos que o transporte rodoviário é o único door-to-door, certo? É aquele que invariavelmente vai estar presente em todos os outros modais, porque nenhum dos outros modais consegue ser autossuficiente, como é o rodoviário. Como é que vocês veem essa questão da modalidade, da multimodalidade sendo tratada pelo governo? Então, esse é um fator muito importante, porque parece-me que nós estamos encontrando agora uma luz no fim do túnel. Os grandes operadores logísticos desse país, podemos citar Login, Júlio Simões, eles estão utilizando esse contexto com uma certa maestria. Por exemplo, vamos falar da Login. A Login hoje é a empresa que trabalha com a cabotagem no cenário nacional. Então ela é a empresa que está fazendo todo o translado de mercadorias marítimo, desde o Rio Grande do Sul até a outra extremidade do país. Além disso, ela tem ao seu portfólio de produto todo um processo logístico que atende esse cliente. Então ela tem o transporte, ela tem a segurança desse serviço, ela tem a armazenagem desse serviço e, consequentemente, ela entrega no ponto, seja ele dentro do nosso cenário nacional ou até interlocuções internacionais. E neste caminho é que o país tem que migrar para essas parcerias dessas instituições que estão se especializando na multimodalidade. Haja vista que este é um processo que nós entendemos por essa globalização, que ela é irreversível nesse cenário. E que as empresas que não se adequarem com seus processos de infraestrutura, desde a ponta do fornecedor, pensando no seu cliente final, elas automaticamente estarão fora. Então as empresas hoje têm que procurar grandes parceiros, parceiros que atendam em multimodalidade, que possam trabalhar desde a gestão do fornecedor da matéria-prima, que este não é mais só fornecedor, e sim parceiro, então é um braço, é uma extensão da empresa, faz com que esta matéria-prima chegue até o ponto produtivo no menor custo, no menor tempo possível, ajude no reprocessamento e leve para o destino final, utilizando a modalidade que for mais adequada. Utilizando, sim, lembrando o que você disse, que o Brasil hoje, em torno de 52% se consome no transporte rodoviário. Mas que nesses últimos anos, o marítimo e o ferroviário vêm novamente tomando uma força mercadológica e agregando custo no processo. Custo menor, claro, trazendo para as empresas uma diminuição considerável no custo do produto e isso refletindo na ponta para o cliente final. Por isso que nós temos ultimamente visto aí uma série de fusões e aquisições, né, por parte de transportadoras que agora estão passando a oferecer um número maior de serviços para o cliente, né, o que se tornou muito interessante, porque além de você concentrar as atividades num prestador de serviço, consequentemente você tem uma otimização de custo também, não é isso? E a outra vantagem em cima disso é que se virou um braço de troca, porque o operador logístico usa da imagem da empresa que ele representa. E a contrapartida também é verdadeira. A empresa faz questão de mostrar aos seus clientes finais quem é o seu operador por uma questão de marketing até do seu produto. Então,
começa a passar uma imagem de confiança ao mercado. E essa relação, ela é benéfica para ambos os lados, é a famosa relação ganha-ganha. Por exemplo, como eu te citei anteriormente, a Júlia Simões hoje já opera em todos os modais. Para quem não sabe, nos últimos 5 anos ela abriu um armazém ferroviário na região de Mogi das Cruzes, no qual ela atende toda a gama de carga pesada daquela região, e dali ela escoa até o Porto de Santos ou o porto que ela já opera, que é Camaçari. E a Júlia Simões, que é o exemplo aí realmente de um operador logístico que passou por uma fusão, né? Era a transportadora do Grande ABC, e aí foi incorporada aí, a Júlia Simões incorporou a transportadora aqui, né? Tem uma participação do Marcelo Coloda. Obrigado pela participação, Marcelo. Ele diz assim: multimodais estão em falta no Brasil. Para que ocorra uma reversão, adequação para o atendimento do fornecedor, parceiro, indústria, modal escolhido, cliente final, o que fazer? Está perguntando o Marcelo. Obrigada pela participação, Marcelo. O que fazer para que efetivamente essa multimodalidade seja utilizada no Brasil? Bom, Marcelo, antes de mais nada, obrigado pela participação. Como nós havíamos dito já no início, as grandes empresas estão se tornando únicas. Então, as fusões estão sendo inevitáveis nesse processo de operação logística. Dado visto, assistamos no caso da Júlia Simões e também da Login. Temos outros operadores que já vêm por esse caminho. Então, o caminho é exatamente esse. Cada um unir o que tem de melhor para oferecer um trabalho único para esse cliente. Por exemplo, você hoje pode ser um grande transportador rodoviário, mas hoje atender esse cliente só de ponto A a ponto B não é mais satisfatório. Então você tem que procurar serviços que agreguem valor. Por exemplo, você tem que ter uma rastreabilidade no veículo. A empresa de transporte não tem esse know-how. Então ela tem que buscar no mercado parcerias que complementem esse produto que ela está vendendo. E aí ela pode oferecer a rastreabilidade do produto como item de segurança, mas também como performance de atendimento, a famosa OTIF, que é On Time in Full para transportes. Dado essa relação, você vai criando uma rede de confiança junto ao seu cliente, que ele pode monitorar o seu produto online. Não precisa mais ter a preocupação de estar ligando para saber rastreabilidade via telefone. Não. As empresas, através da TIC, da Telecomunicação e Informação Continuada, traz a informação já online para o cliente e dá também subsídio que ele possa acompanhar o produto. Então, este é o caminho da evolução dos modais no país, como já acontece em outros países fora. Aqui temos mais uma pergunta aqui do Jefferson, obrigado pela participação. Ele está perguntando sobre a gestão de risco nos multimodais. Como é que é a gestão de risco? Porque, obviamente, né, quando você entrega a sua mercadoria para um transportador rodoviário, você sabe que é um door-to-door, né, você fica mais sossegado, né? E quando isso envolve a multimodalidade, né, você vai ter o rodoviário com o ferroviário, então você tem um manuseio maior dessa carga, são mais paradas, lugar de estocagem. Marcelo, nosso ouvinte. Bom, Marcelo, obrigado pela pergunta e ela é muito pertinente. Tudo está atrelado àquilo que você quer pagar, né? Eu acho que a gestão de risco, ela pode ser simplesmente a partir de uma escolta, como todo um processo tecnológico. Então, assim, a gestão de risco está muito agregada ao valor do produto. Se o produto tem alto valor agregado, então você tem que ter uma gestão de risco melhor. E isso envolve tecnologia, segurança, e existem empresas especializadas nesse setor que já estão incorporadas a grandes instituições logísticas, como a própria Júlia Simões. Você não ter o serviço ou ter é uma condição do cliente hoje. Então você tem composições de valores que atendem essa necessidade. Por exemplo, você não vai colocar uma rastreabilidade via satélite com comando de escolta em produtos de baixo valor agregado, mas e sim em produtos eletrônicos. Então você tem que analisar qual é o primeiro perfil da sua carga, qual que é o valor agregado. A partir daí,
sugerir soluções que passam de uma simples escolta até uma rastreabilidade via satélite ou até um acompanhamento door-to-door. Se você for esse o caso, através do quê? Você faz uma gestão de roteirização de entrega e através dessa gestão da roteirização, você faz o comando via satélite do veículo. Caso há, por algum motivo, uma inoperância de quem está fazendo o processo, que é o motorista, ele sai da condição que foi planejada, automaticamente o veículo é bloqueado. E esta cabine também só é aberta quando existe esse sistema, quando chega no ponto de destino e o desbloqueio é independente da gestão do motorista. Então, assim, a gestão de risco, ela parte basicamente do simples para o complexo. Você tem que analisar o que você quer como gestão de risco e em cima do valor do produto que você está carregando. É custo-benefício. Custo-benefício. Tá Perfeito. Certo. Maria Cecília aqui, participando do nosso programa, muito obrigada pela participação. Ela está pedindo para que vocês expliquem qual é a diferença entre intermodalidade e multimodalidade. Intermodalidade e multimodalidade, né? Bom, intermodalidade seria entre modais, né? Por exemplo, entre o modal ferroviário e o rodoviário, entre o rodoviário e o marítimo. A multimodalidade é similar, só que é o seguinte, nós temos aí uma situação que é até uma coisa um pouco mais recente, que eu utilizo dos benefícios fiscais, que eu uso um único conhecimento de transporte. Então, a multimodalidade me propicia isso. Só que eu tenho que ser habilitado pelos órgãos competentes a ser um operador logístico multimodal. Daí eu tenho esse benefício de qualquer carga que eu use, eu vou usar uma única nota fiscal e um único conhecimento. A intermodalidade, infelizmente, não me permite isso. Se eu for no rodoviário, é um conhecimento de transporte. Se eu mudar para outro modal, eu tenho que fazer um outro conhecimento de transporte. Então, isso é até um incentivo que começou a ser feito para que se criem mais empresas, né? Que comecem a trabalhar justamente com o que o Sidney falou, da gente procurar começar a ter empresas que se associem, que façam arranjos produtivos, para que a gente possa ter benefícios em cima disso. A multimodalidade é uma maneira de a gente incentivar isso. Ok. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos já aqui, continuem participando. Obrigada. Estamos de volta com o nosso programa Logcomex. Hoje recebendo meus colegas professores José Eduardo e o Sidney. E a conversa aqui está boa, né? Não estamos nem vendo o tempo passar, porque o assunto é envolvente e temos várias participações aqui. Eu vou para a participação agora do Marcelo Coloda. Obrigada novamente pela sua participação. E ele diz o seguinte: a viabilidade de reativar as linhas férreas brasileiras, né, como forma de reduzir aí a utilização da malha rodoviária? Essa é uma pergunta, né? Capciosa. Bom, Marcelo, obrigado mais uma vez pela pergunta. Na verdade, há uma necessidade. O Brasil não pode mais ficar nesse viés só do chão, só da rodovia. Mas nós temos um problema muito sério. Porque, infelizmente, a nossa linha férrea, ela bitola, para quem não sabe, é a largura entre os trilhos, né? Ela foi construída completamente diferente do que é construído em todo o mundo. Então, o que isso acontece hoje? O Brasil tem que passar por uma adaptação da linha férrea para que você não perca o que está construído. E, na realidade, né, nós temos 3 tipos de bitolas aqui. E isso ocorre porque lá nos idos de 1800 e alguma coisa, né, no começo do século XIX, o que aconteceu? O Brasil ele foi retalhado, né? Uma parte foi retalhado para a Inglaterra, um pedaço para a França e outro pedaço para a Alemanha. Cada um construiu um trecho da nossa malha ferroviária. Cada um trouxe a sua tecnologia. E nenhuma das 3 se conversavam, né? Isso, claro, que já passou por uma questão
resolvida lá pelos nossos governantes da época. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre o assunto, eu costumo dizer que Globo também é cultura, né? Não tem só BBB, Globo também é cultura. E eles fizeram uma minissérie chamada Med Maria, que retrata a construção da Madeira Mamoré, daquele trecho, né? E que lá, para quem não está afim de muita leitura e tal, então passa umas horas assistindo aquele seriado, aquela minissérie, que retrata, na época, as negociações e as negociatas que foram feitas para dividir o Brasil entre esses 3 países, certo? E que, a bel prazer, cada um usou a sua bitola, né? Sem, ao menos, se conversarem para que houvesse uma integração no país. E aí isso acabou repercutindo principalmente nos nossos dias atuais, né? É o reflexo que nós estamos tendo hoje. É o reflexo que nós temos hoje, né? E demora muito para você tomar uma atitude no Brasil, né? Então agora nós estamos vendo que em muitas localidades eles resolveram colocar um dormente a mais. O terceiro trilho. O terceiro trilho. Olha que coisa difícil, né, de se pensar. Extremamente né? Um terceiro trilho onde você pode aproveitar, né, o mesmo vagão, independente da bitola ali que exista, né? E tem até uma situação até um pouco mais grave. Nós já estamos vindo do norte para o centro do país, fazendo essas mudanças, mas num processo muito lento. A Vale cansou de esperar e ela, por si só, criou a linha dela exclusiva. Né? Porque ela transporta minério e minério precisa ser em vagão, porque é um produto de baixo valor agregado. Ela conseguiu a concessão junto ao governo federal para poder fazer essa operação. E ótimo. O trecho de 700 quilômetros que está no estado de Goiás, que era para estar pronto há 2 anos, foi abandonado. E pasmem-se, todas as concessionárias receberam integral. Então existe, ou foi feito agora uma apuração recentemente pela Valec, que é a responsável hoje pela linha férrea, né? E que as concessões estão sendo procuradas para reativarem o processo, porque já receberam, e sobre sanção de multa e não poder mais participar de processo. Aí eu volto a perguntar, e o PAC 1 e o PAC 2, que o dinheiro foi destinado, né, que as empresas receberam? Olha aí o depoimento do Sidney. É nesse aspecto exatamente que eu estou falando. E nós estamos falando de coisas, vou aproveitar o seu gancho da Globo, né? Globo também é cultura, que passou no Fantástico. Que a população tem que ter o hábito um pouquinho mais de ouvir jornal, né? Assistir o jornal, escutar, ou colocar na CBN durante o dia. Ainda que eles só nos apresentem aquilo que lhes interessa, de qualquer maneira, pelo menos isso as pessoas têm que estar acompanhando, né? E é de extrema valia para o nosso país que a linha férrea seja reativada urgentemente. Por exemplo, no sul do nosso país, mesmo sendo precária, a LL se usufrui desse benefício, que traz até a dívida de São Paulo. E no extremo norte do nosso país, a Vale. Então, são exemplos que a gente sabe que funciona. E outra, seria, nosso país é de tamanho continental, então se faz necessário, urgentemente, uma ação direta nesse processo das linhas férreas. Só para complementar, a gente recentemente tem ouvido falar novamente, tá? Principalmente, eu acho que depois que aconteceu um acidente aqui próximo, né? Porque a gente divide no trecho da região metropolitana de São Paulo o passageiro com carga. E daí se retomou falar, o ferroanel, não sei o quê. Esse projeto existe aproximadamente uns 10 anos, mas que eles estão discutindo há 10 anos e discutindo e continuam. Só que o problema continua. Então, a agilidade, ou melhor, desculpa, a palavra acho que mais adequada é a morosidade nossa é muito grande. E volta no que ele disse no início, se planeja, 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 mas a efetividade dos fatos é inexistente ou quase nula, né? Então, assim, fica uma situação que as empresas ficam reféns, porque elas têm talvez capacidade produtiva para oferecer mais, e nós encontramos o grande funil. Todo mundo joga dentro e a saída é pequena.
O Marcelo, o Coloda, que está participando aqui intensivamente do nosso programa, ele me mandou aqui o site, um link, inclusive, da Gazeta do Povo. Obrigada, Marcelo, que diz o seguinte: a presidente Dilma Rousseff vetou, na quarta-feira, dia 18, o projeto de construção e adequação da linha férrea no trecho entre Maringá e Guaíra, Maringá e Guaíra, passando por Umuarama, Cianorte e Cascavel. É o norte do Paraná. O trecho entre Maringá e Cianorte já possui ferrovia, mas não circula trens de carga e está sob concessão da América Latina Logística, ARL. O veto foi publicado no Diário Oficial da União no dia 19. No veto, a presidente diz que trata-se de empreendimento de grande porte, que não possui estudos prévios de viabilidade técnica, econômica, ambiental e social necessários à implantação. O início de obras nessas condições aumentaria significativamente o risco de pulverização de recursos, de dilatação dos prazos de execução e de paralisação das obras. Obrigada, Marcelo, por ter mandado esse link aqui para nós. Tá vendo? Tudo é difícil aqui, né? Engraçado, a região de Cianorte, para quem não sabe, está aproximadamente 200 quilômetros do Mato Grosso do Sul. Eu sei porque eu tenho um parente lá. Então, assim, imagine como seria mais fácil escoar a produção do norte do Paraná e do próprio Mato Grosso do Sul para nós aqui, ou para os portos, né? Para poder fazer o escoamento correto, seja através de balsa, ou cabotagem, ou próprio ferrovia. Então, assim, aí você começa a ter esse jogo de interesse, tanto da parte política como da parte empresarial, que ninguém quer ceder para que as coisas aconteçam. E nós temos um lobby rodoviário, acho que violentíssimo. Acho que é um dos maiores, né, do país, né? É o maior lobby do país, é o rodoviário. O lobby Sem rodoviário. dúvida, que representa mais de 50% de todo o nosso transporte hoje entre os estados. E só para complementar esse fator, como é tão importante se pensar nisso, as empresas se tornam cada vez mais caras operacionalmente porque elas têm vários fluxos de transporte rodoviário na qual ela tem que se submeter. Nem sempre ela consegue fazer door to door, mas ela tem que fazer entreposto, passa para outro estado, muda o modal e sempre no rodoviário. E isso traz o quê? Encarece o produto que você, consumidor final como eu, acaba pagando mais caro. Só uma relação de valores, o produto produzido para o preço de venda está aproximadamente na casa de 250% a 300% quando você paga no mercado ou em qualquer loja que você comprar. E não esquecer de falar, né, que o transporte rodoviário não vai perder nunca. Não. Quando muito, com a utilização dos demais modais, ele vai ser otimizado. Né? Exatamente. Ele vai ser otimizado. Quer pontuar, professor? Não, é justamente, quando a gente fala de multimodalidade, né, a gente falou um pouco mais no aspecto até fiscal, digamos assim, mas é justamente a multimodalidade, ou seja, um vai complementar a atividade do outro. É isso que vai trazer benefício para a estrutura como um todo. A complementação da atividade. Então, nunca um vai ser priorizado em relação ao outro, porque eles são complementares. A gente pega o exemplo da própria ARL, que hoje é uma grande operadora logística, né? Porque ela tem o seu trecho rodoviário, o trecho ferroviário, né? Ela está passando a se utilizar Exato. De outros modais também, porque vê a necessidade, sabe que com isso vai ter um ganho competitivo no mercado ser igual. Com certeza. Porque é isso que todo mundo está precisando. O quê? Redução de custo, né? São preços mais competitivos, agilidade no processo, segurança no processo, né? Porque já que nós somos reféns do nosso governo, né? Nós somos reféns em termos de segurança, nós somos reféns em termos de pagamento de impostos. Educação. Exatamente, né? Educação, saúde. Chegou até aqui uma pergunta de uma participante que falou assim, ó, por que o governo tem tanta dificuldade em impor plano de ação política afirmativas de saúde, que não tem a ver aqui com o nosso tema, mas que nós vamos cair na mesma palavra. Dificuldades aqui que nós temos para lidar com a gestão pública.
Meus colegas, eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou. Eu gostaria que vocês, então, deixassem uma última mensagem aqui para o nosso telenauta, por gentileza, Sidney. Bom, antes de mais nada, obrigado a todos que nos assistem, né? Obrigado a você pelo convite. Eu queria, em especial, agradecer algumas pessoas, né? O Ângelo Palmisano, Alfredo Passos, Roseli Martinez, que são as pessoas que nós trabalhamos na FMU, né? Ao nosso sócio que não pôde estar aqui, porque alguém precisa trabalhar, né? Ele está lá olhando a consultoria nossa, que é o Fábio Gonçalves. Ao pessoal das faculdades e colégios ginásio também, o senhor Carlos, Isabela e a professora Ilara. E um beijão para minha esposa, para minhas filhas, que elas fiquem bem em casa. José? Bom, uma coisa que, apesar de eu costumo dizer que eu sou seminovo, não sou velho, né? Isso é bom, hein? A gente não percam a esperança de que as coisas possam mudar, tá? Eu acredito que, mesmo a gente tendo muita dificuldade, eu acho que, infelizmente, eu tenho que trabalhar com as ferramentas que eu tenho. Essas ferramentas que se apresentam a esse quadro, eu não posso simplesmente desistir. Eu tenho que enfrentar. Ou seja, é o que a gente ouve tanto falar de proatividade, né? Eu preciso me comprometer, me envolver, preciso participar. É justamente isso que eu acho que a gente colabora fazendo essa entrevista contigo. Eu acho que a gente vem aqui para somar alguma coisa, conhecimentos, para poder auxiliar. Mas, basicamente, não desistam. Tenham fé de que realmente as coisas a gente percebe que estão caminhando para melhor. Vamos ser teimosos, né? Com certeza. E muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a participação de vocês. E eu preciso ler aqui uma participação aqui do Vinícius. Ô Vinícius, você não colocou o sobrenome, né, querido? Então, mas tudo bem, eu vou ler. Eu vou ficar acanhada, mas vou ler, hein? Eu votei nessa linda mulher. Muito obrigado pela parte que me toca, né? Pena que ela não venceu. Não venci. Eu fui candidata a vereadora, não foi dessa vez. Mas ele diz assim, mas em 2016, voto nela de novo. Já agradeço de antemão aí o seu voto. Se Deus quiser, estaremos lá em 2016 novamente concorrendo aqui como vereadora por São Bernardo. Queria agradecer a participação de todos que estiveram aqui conosco no nosso programa. Continuem ligados no nosso programa Logo Comex, todas as sextas-feiras, das 11 ao meio-dia, sempre trazendo assuntos relevantes sobre logística e comércio exterior. Um abraço a todos e bom final de semana.